Essa reunião está sendo gravada. Bom, bom dia a todos, então, agora formalmente. Meu nome é Eduardo Azevedo, eu trabalho aqui no ICLEI Brasil como assistente de relações institucionais. Em nome da Belterra e também do ICLEI, informo que é um prazer receber a todos aqui nesse webinar. A gente está aqui para fazer, então, o lançamento do edital de seleção do programa Repensando a Reciclagem, e a partir disso eu vou fazer aqui alguns lembretes da reunião, para a gente ter uma excelente reunião e também passar pela agenda. Então, a gente lembra que a gente pede a gentileza de manter o seu microfone fechado. Em caso de dúvidas, vocês podem utilizar o Keep AI, que é uma ferramenta que está aqui embaixo no teclado, para vocês conseguirem mandar as perguntas. As perguntas vão ser anônimas por meio dessa ferramenta, e a partir disso a gente vai responder algumas ao final, e se a sua pergunta não for contemplada, ela vai ser contemplada no FAQ, no FAQ que a gente vai estabelecer ao final do evento. Bom? A gente também informa que a reunião está sendo gravada com a finalidade de publicação nas plataformas oficiais, tanto da Belterra quanto do ICLEI. E também a gente convida a todos, nesse momento de início, a se identificarem aqui no chat, então com o nome, o município e o cargo que você atua hoje em dia. Eu pedi para passar para o próximo slide, por favor, para a gente ver o que vamos ter hoje na agenda. Então, a gente está nesse momento de boas-vindas agora. Logo depois, a gente vai ter um momento para contextualização de como é a Belterra, como ela está se inserindo aqui no Brasil, nesse novo movimento. A apresentação do programa Repensando a Reciclagem. A partir disso, a gente vai ter uma fala do Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, para entender como as cidades lidam com essa questão. A partir disso, a gente tem um debate, então debates com as instituições, com o pessoal da Belterra, aqui do ICLEI, e também a presença do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para falar sobre a mudança estrutural na gestão dos resíduos sólidos. E a partir disso, a gente encerra com os próximos passos e também respondendo algumas dúvidas. Bom, nesse sentido, então, eu convido agora a Shannon Button a falar um pouquinho mais para a gente sobre como a Belterra vem se inserindo aqui no Brasil. A Shannon é presidente e também CEO da Belterra. Com isso, Shannon, a palavra é sua. Muito obrigada, Eduardo. Antes de começar, eu vou pedir desculpas para meu português ruim, mas eu vou tentar falar bem para vocês entenderem tudo. Bom, Belterra é uma ONG ambiental sem fins lucrativos que trabalha para um mundo onde as atividades humanas protegem e restauram a saúde do planeta. Nós focamos em construir soluções escaláveis e inovadoras para os desafios humanos, a partir de uma abordagem experimental, para que possamos aprender rapidamente e ajustar as metodologias para expansão. Todos os nossos programas focam em redesenhar os sistemas humanos para o bem das pessoas e do planeta. Nosso trabalho hoje é focado em manejo e reciclagem de resíduos para construir economias circulares no sul global. Next slide. O trabalho da Belterra não seria possível sem nossos parceiros. Nós trabalhamos com companhias, governos e fundações para garantir o engajamento de todos os atores da cadeia de valores. No Brasil, já estabelecemos parceiras com recicleiros e o ICLEI, que nos apoiam nesse evento. Next slide. Nossos programas cobrem toda a cadeia de recuperação e reuso das matérias para criar uma mudança sistêmica e permanente. O programa Repensando a Reciclagem trabalha com as cidades para construir uma base sólida em sistemas de manejo e reciclagem de resíduos que maximizam a qualidade e a quantidade do que é recuperado. Esse é o foco da discussão e do trabalho que estamos lançando no Brasil hoje, com vocês. Para esses programas,
não terão sucesso sem lidar com os gargulhos do sistema. No programa Remodelando Mercados, nós trabalhamos para estabelecer mercados de compra para os materiais recuperados no programa Repensando a Reciclagem, para que este seja financeiramente sustentável. Já em Redesenhando Embalagens, trabalhamos com organizações para transformar o desenho de seus produtos, levando em contato a infraestrutura para que os resíduos possam ser reciclados localmente. O programa Redesenhando Embalagens já está funcionando no Brasil, com Plástica IQ, nosso programa lá, e no futuro próximo pretendemos lançar o programa Remodelando Mercados aqui também. Nossos programas começaram na Indonésia e Argentina, para que fosse possível entender dois sistemas muito diferentes de manejo de resíduos e, assim, aprender o que aplica em todas as realidades e o que é único que em cada cultura tem que ser mudado. Nossos impactos falam por si mesmos. Depois de apenas alguns anos de existência, somente em 2023, nossos programas conseguiram desviar para o uso produtivo 6.000 toneladas de resíduos que iam para aterros e lixões, incluindo 1.400 toneladas de plástico. Nós treinamos mais de 400 trabalhadores em protocolos de saúde e segurança e educamos mais de 300.000 residências para separação de resíduos em casa. Hoje trabalhamos com cidades e comunidades que têm mais de 8 milhões de residentes e estamos trabalhando para expandir nossos programas em todas elas. Agora, vou passar a palavra para a Marina, que trabalha conosco no Brasil e que vai explicar nossos programas um pouco melhor. Muito obrigada pela paciência. Obrigada, Shannon. Todos estão me escutando agora, né? Desmutei. Bom, a Shannon trouxe o panorama um pouco mais geral do nosso trabalho nos outros países, né, mundialmente. Então, eu vou falar um pouquinho de como é o contexto brasileiro, né? Eu acredito que a maioria de vocês já saibam o cenário que eu vou mostrar aqui, mas eu achei legal trazer de qualquer maneira para os que talvez não saibam. A realidade brasileira, ela é muito avançada se a gente for comparar com diferentes países do sul global. A gente trabalha na Indonésia, por exemplo, e a gente vê que o Brasil está muito à frente em diversos aspectos. Por exemplo, a taxa de coleta no Brasil é alta na maior parte do Brasil, exceto alguns lugares mais isolados. O Brasil tem um arcabouço legal super avançado, em relação aos outros países, principalmente quando a gente fala de logística reversa, responsabilidade compartilhada, os acordos setoriais que já são estabelecidos aqui. E também já existe o reconhecimento da importância do trabalho das cooperativas, dos catadores, embora eles ainda não sejam muito bem remunerados por esse trabalho, né? Então, o Brasil tem uma base já sólida, né, para a gente conseguir avançar, mas ainda existem algumas lacunas que tornam o trabalho das cooperativas, principalmente, pouco sustentáveis financeiramente, porque o valor de venda dos materiais é muito baixo. Quando a gente fala de compostagem também, a gente tem um potencial gigantesco, especialmente considerando é, a questão agrícola do nosso país. A gente poderia reduzir muito o uso de fertilizantes se a gente trabalhasse mais amplamente com compostagem, mas essa é ainda uma forma de tratamento muito, praticamente inexistente no Brasil, quando a gente fala de grandes iniciativas. Em geral, são iniciativas pequenas e difusas, mas é muito raro, praticamente inexistente, existir uma iniciativa de compostagem a nível regional, a nível municipal. Então, hoje a gente tem muito potencial de crescimento, né? Eu não digo isso para
para falar pontos negativos, assim, para mostrar essa questão de que tem muito lugar para a gente crescer e melhorar na gestão de resíduos do país. E eu trouxe aqui algumas das metas do Planares, foi relativamente recentemente lançada, que são importantes da gente destacar, né? Então, a gente tem que, até o fim desse ano, por exemplo, o ideal, né? A meta seria de que 100% das cidades teriam cobrança já pelo serviços de gestão de resíduos, 20% das cidades teriam alternativas de tratamento biológico e 30% das embalagens de pós-consumo seriam recuperadas. A gente está um pouco distante disso, mas tem tido avanços, e o que a gente acha legal trazer aqui é que a gente teve esses resultados na Argentina e na Indonésia muito rápidos com a nossa metodologia. Então, a grande vantagem aqui do nosso programa, a gente acredita que é justamente conseguir pegar essas metas de 2040 e trazer mais para perto de nós. A gente acredita que consegue chegar em resultados muito bons com uma fração desse tempo. E isso para os governos locais é muito importante, né? Tanto em obter mais financiamentos, quanto visibilidade, e melhoria da qualidade local mesmo de vida, né? Então, só para explicar um pouquinho mais sobre o que é o Repensando a Reciclagem, é um programa. Mandar um Acho que tem e-mail. um microfone aberto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente Agora está. sim, Mário, Ah, tá. obrigado. Bom, então, falando um pouquinho sobre o Repensando a Reciclagem, é um programa que se apoia em 6 dimensões, né, para tratar o sistema de gestão de resíduos como um todo e não somente partes dele, porque a gente acredita que esse é um dos grandes desafios, né? A gente não consegue revolucionar todo um sistema olhando só para um setor. Então, a gente sempre trabalha com essas 6 dimensões, que são ativadores de desempenho, que são as bases, né, mais estruturantes, que é questão de estratégia, orçamento, políticas e normas, como eu falei, o Brasil já é bem dotado disso, recursos, parcerias, mas tem também o que vai impulsionar tudo isso, né? Porque não adianta a gente só ter a política, ter o recurso, mas não saber como aplicar isso na prática, em separação em origem, como fazer de melhor forma a coleta ou a triagem. Do mesmo jeito como não adianta ter a melhor separação do mundo em casa, ter a melhor triagem do mundo e depois a indústria não comprar um valor justo. Então, a ideia da Terra é justamente ver esse sistema como um todo trabalhando nessas 6 dimensões. E para isso a gente gosta de reforçar que é muito importante ter o engajamento muito profundo do setor público local, né? Justamente por a gente estar atuando em todas essas frentes, sem esse compromisso político, a gente não consegue avançar. Então, é por isso que eu já adianto que o compromisso político ali da alta gestão das cidades vai ser um dos critérios de seleção. Mas eu vou falar um pouquinho mais desses critérios quando eu voltar para minha próxima fala ao final, que vai ser de pontos mais práticos. É, bom, e para apresentar aqui um pouquinho o que a gente já está fazendo no Brasil, eu queria contar para vocês que a gente já está trabalhando em um projeto piloto na cidade de Guaxupé, em parceria com o Instituto Recicleiros. E lá a gente está fazendo um teste da nossa metodologia de ciência comportamental. Então, a gente está partindo do que foi feito na Argentina e vendo como isso se adapta à cultura brasileira. É claro que a gente não acha que Guaxupé seja a representação da cultura do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito amplo, muito diverso, mas a ideia desse projeto é a gente fazer esse teste piloto de uma maneira mais longa, mais detalhada, para ver o que funciona e o que não funciona no Brasil. E a partir disso, nas outras cidades, a gente também vai ter um processo de adaptação, mas a ideia é que seja muito mais rápido. Então, está sendo muito legal trabalhar com Guaxupé, né? Nossa querida Minas Gerais. Uma cidade linda, aliás, convido vocês a conhecerem. É, e a gente também está trabalhando com o Plastic IQ, é, que faz parte do programa Redesenhando Embalagens, que foi um programa que desenvolveu uma ferramenta digital de tomada de decisão, principalmente para a indústria, no desenho de embalagens mais sustentáveis e que eles podem utilizar para apoiar na diminuição do seu impacto ambiental. É, bom, falando aqui mais um pouquinho, é o último slide, para não acabar aqui meu tempo, mas
falando um pouquinho de como seria o trabalho com as cidades em si. Então, isso não é tanto da seleção, mas para vocês entenderem, esse programa todo da Delterra, como vocês puderam já ter uma ideia, é bem robusto por nós trabalharmos todos os elos da cadeia. Então, a gente prevê uma parceria com as cidades de vários anos, de 3 anos a princípio, e aí isso vai variando de acordo com a cidade, né, de acordo com o andamento. E agora a gente está nessa fase de desenvolver as parcerias, assegurar mais investimento para esse programa, para garantir, inclusive, né, que as cidades não paguem nada para participar do programa, né? Esse programa é gratuito, é importante frisar isso. A participação no programa não tem custo para as cidades, e isso a gente consegue através dos nossos investidores, né, os nossos parceiros, que a Shannon comentou no começo. E esse processo de seleção vai durar até o fim do ano, porque a gente só pode anunciar depois das eleições para não ter problemas com a lei eleitoral, né? A gente não poderia anunciar no meio do processo de campanha. E aí, a partir de 2025, a gente já inicia em campo esse projeto com as cidades, com a implementação dos testes pilotos, com a adaptação e a expansão, né, ali nos próximos anos. Ao longo desse processo, é importante frisar também que a equipe da Delterra vai estar ali em loco na cidade. Essa não é, a gente queria deixar bem claro que não é simplesmente uma capacitação em reciclagem e compostagem. Isso é o que a gente não quer fazer, a gente quer fazer de fato a transformação, tá ali na prática, no dia a dia com as cidades acompanhando. Então, não vai ser algo à distância, vai ter equipe da Delterra nas cidades durante todo esse tempo. E, ao longo de todo esse processo de transformação, o setor público local vai estar trabalhando diretamente com a gente, se capacitando, para depois desses 3 anos conseguirem tocar de uma maneira sustentável aí, a longo prazo. Porque a ideia da mudança sistêmica é justamente essa, né? Que não acabe com o fim do projeto. Bom, por hora é só. Espero que vocês tenham entendido a lógica do trabalho da Delterra, nossa proposta. Podem deixar perguntas no chat. E ao final desse evento, lá no final, eu volto para falar dos critérios de seleção e dos prazos que a gente vai ter. Obrigada, Edu. Passo para você. Maravilha, Marina, muito obrigado. Vou te comentar que você é o sonho de consumo de qualquer moderador, porque isso foi exatamente no tempo, então, muito obrigado. Se movendo agora para o nosso segmento da agenda, eu tenho a honra de convidar o secretário de Meio Ambiente de Itabirito, Minas Gerais, Frederico Leite. Ele também não representa só a cidade de Itabirito, mas também é líder do Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, uma iniciativa liderada pela FNP. Então, a partir de agora, o Frederico toma espaço aqui na nossa reunião para conseguir falar um pouquinho mais sobre a perspectiva das cidades nesse importante momento de gestão de resíduos. Então, Frederico, por favor. Eduardo, obrigado. Espero que estejam me ouvindo bem, tudo certo aí, né? Bom dia a todos. Em nome aí da Frente Nacional de Prefeitos, né, do Fórum, quero agradecer muito aí o convite, por estar participando aqui dessa importante iniciativa, né, da Delterra. Pude estudar um pouco aí desse projeto muito pertinente, né, para impulsionar, potencializar ainda mais, né, as ações de coleta seletiva, que de fato e de reciclagem, né, que são assuntos muito debatidos, né, no fórum. Só rapidamente para contextualizar, né, o Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, ele existe desde 2019, e agora nós estamos na terceira, vamos dizer, composição, né, da diretoria desse fórum. Como tivemos aí para trás a pandemia, né, então de 20 a 21 a gente ficou mais paralisado, né, em reuniões online, né, mas sem ter atuação nos territórios, né? E aí, nosso último presidente, Sidney Aranha, se afastou para assumir outras ações, e aí nós estamos nessa função e fazendo essa junção, né, de gestores de todo o Brasil. Acho que o mais interessante do fórum é exatamente isso, né? A gente tem um diálogo direto de municípios de todas as regiões do Brasil, cada um apresentando as suas realidades,
as suas potencialidades, né, apresentando os cases de sucesso e também buscando soluções conjuntas, né? E o fórum se tornou também uma fonte de ligação, né, do poder municipal com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, com o CONAMA, com o governo federal, em cada estado com os governos estaduais, né? Já podemos discutir em São Paulo, por exemplo, os acordos setoriais para a logística reversa, né? Então, o fórum tem muitas atuações muito interessantes. Então, os gestores municipais que estão participando dessas reuniões, quiserem depois nos procurar, né? Porque o fórum é sempre aberto a qualquer gestor municipal ingressar e fazer parte, ter acesso, né, a toda o leque aí de ofertas que a FNP pode apresentar para os municípios em relação à política de resíduos sólidos e limpeza urbana. Com relação aos desafios, né, que os municípios enfrentam, o que a gente tem debatido muito, inicialmente, é a questão dos lixões, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que busca extinguir os lixões, né, no país. A gente tem as metas, os prazos, e o que a gente percebe no dia a dia é a grande dificuldade dos municípios pequenos, né? Os municípios de menos de 10 mil habitantes, não é o caso desse edital, né? Nós estamos tratando aqui de cidades de médio porte, de 200 a 700 mil habitantes, mas essa questão da extinção dos lixões para municípios pequenos é um desafio muito grande, não só pela falta de recursos, né? A maioria desses municípios sobrevivem com o Fundo Nacional, né, de Participações, mas também na questão de equipe técnica, de elaboração de estudos, né? Então, nesse sentido, a gente percebe o anseio, né, dos gestores municipais, porque os prazos vão se findando e eles, de fato, não conseguem ter ações isoladamente, né? Então, por isso que a gente debate muito dentro do consórcio como que as soluções consorciadas, dentro do fórum, né, desculpa, como as soluções consorciadas podem ajudar os municípios nesse sentido, né? Aqui na nossa região, em Itabirito, Minas Gerais, nós fazemos parte de muitos consórcios e dentro da área de resíduos sólidos, a gente ingressa um consórcio de 42 municípios. Itabirito é o maior deles, é o único que tem um aterro sanitário licenciado. E aí a gente tem um plano de gestão de resíduos sólidos integrado, tem o planejamento de ter 2 aterros sanitários para atender todo esse consórcio, estações de transbordo, e aí fica mais fácil, né, para os municípios atenderem essas obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em Minas Gerais tem funcionado muito bem a solução consorciada, o governo de Minas tem apoiado os consórcios, a maioria dos editais que estão sendo abertos para captação de recursos, investimentos nessas áreas, na área da reciclagem, né, e da coleta seletiva, o governo dá preferência para as propostas que são consorciadas, né? Então, acho que esse é um caminho sem volta, né? E o que a gente percebe é que o governo federal também tem apoiado muito, né, os consórcios nesse sentido. Obviamente, muitos municípios também que estão dentro do fórum ainda têm dificuldade de implantar a coleta seletiva, né? Então, iniciativas como essa da Delterra e outras iniciativas aí pelo país buscam iniciar esse processo, né? Que é muito importante também para a capacitação dos servidores, né? Para que eles possam saber conduzir esse processo, né? Se fala muito também dentro do fórum sobre a questão da logística reversa, né? Às vezes que a gente já pôde conversar com o governo federal, né, com o Adalberto Maluf e outros, a gente percebe muitas iniciativas, né, nesse sentido para, de fato, implantar a logística reversa, né? Mas no nível local não é fácil fazer isso, né? Rapidamente vou dar o exemplo aqui do nosso município. A gente tem já a coleta seletiva implantada há décadas em 100% do nosso território, a coleta porta a porta. Atendemos aí a partir de termos de cooperação com 2 associações de catadores, mas na prática, por mais que a gente faça mobilização para a população, a mobilização para os comerciantes, para os grandes geradores, ainda é um desafio para os municípios, né? Ainda dentro aqui do exemplo de Itabirito, nós temos no nosso território uma planta de uma grande fabricante de bebidas, né? A Coca-Cola FEMSA, está aqui no território. E, obviamente, ela poderia apoiar, né, em diversas maneiras as ações de reciclagem, de coleta seletiva dos catadores. E aí o que a gente percebe é que a empresa ela tem essa dificuldade, sabe, de destinar material para as associações ou apoiar ações de logística reversa, né, sejam com as garrafas, sejam com as latinhas,
apesar de que a reciclagem, né, do alumínio já é um ciclo bem fechado, né, mas o vidro, por exemplo, né, a empresa não se responsabiliza por essa logística reversa e os resíduos recicláveis que são gerados na planta, ela não destina para os catadores, ela vende para uma empresa da capital de Belo Horizonte. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de dialogar com os grandes geradores, de conscientizá-los, de fazer essa solução se conectar nesse ciclo fechar, né? Então, acho que um dos grandes legados aí que a Delterra vai deixar com esse projeto é exatamente conseguir fechar esse ciclo, né? Porque as cidades que já têm a coleta seletiva implementada, os catadores conseguem fazer essa coleta, essa separação, prensagem, mas dependendo de alguns resíduos, a gente tem dificuldade de fazer a venda, né? De fechar esse ciclo com a indústria, né? Para o reaproveitamento dos materiais. Então, eu penso que essa é um gap ainda que a gente precisa do apoio do governo federal, dos conselhos de meio ambiente e de iniciativas de organizações como a Delterra para conseguir ligar todos os agentes, né, os geradores, as pessoas que fazem a etapa da separação, da segregação e as empresas que vão aproveitar esse material, né? Então, fechar esse ciclo é muito importante e os municípios podem ser protagonistas nessas ações, né? Os governos municipais podem ser protagonistas nessas ações. Tem só mais 2 minutos, e aí, para concluir, dizer para vocês que, nesse ano de 2024, o Fórum vai criar 2 grupos de trabalho, e aí convido, mais uma vez, todos os gestores que quiserem fazer parte deles, para desenvolver soluções para esses anseios que eu mencionei. O primeiro grupo de trabalho é exatamente visa estudar soluções para que, de fato, os municípios consigam alcançar as metas da extinção dos lixões. E o segundo grupo de trabalho visa criar um sistema para gerar créditos de carbono para as associações de catadores. A gente já tem como, hoje, calcular quanto de gases de efeito estufa estão deixando de ser emitidos com as ações de coleta seletiva, e a nossa ideia com esse grupo de trabalho é trazer especialistas no tema para dentro. Sabe que existem acordos globais com mercados mundiais de crédito de carbono, muitos deles ainda são fechados, como a Europa, por exemplo, e a nossa ideia é pensar localmente, criar um sistema municipal de crédito de carbono, associando o licenciamento ambiental, né, quando a empresa vai entrar no território e vai buscar sua licença, ela ser obrigada a fazer o seu inventário de emissão de gases e um plano de compensação dessas emissões. E aí, gerando crédito para os catadores, a gente pode conectar as duas ações e essas empresas que devem compensar suas emissões, apoiar as ações de coleta seletiva e de desenvolvimento das ações dos catadores. Então, esses são os 2 grupos de trabalho que a gente tem buscado e tem certeza que, no momento certo, o ICLEI também vai ser convidado para participar. Se a Delterra quiser participar das reuniões também do grupo de trabalho do fórum, vai ser muito importante. E a nossa ideia para o segundo semestre já é apresentar essa solução, seja em um software, seja em um aplicativo, em que cada município possa implementar a sua lei da política local do mercado de crédito de carbono e possa trazer essas soluções aí para gerar mais investimentos para os catadores. Bom, essas são as ações aí que o Fórum tem discutido e, mais uma vez, ressaltar aí a importância de ações como essa da Delterra. Obrigado, pessoal. Muito, muito obrigado, secretário Frederico. Acho que, enfim, tanto a Delterra quanto o ICLEI têm esse norte de trabalhar em conjunto com outras redes, outras organizações, então sua fala vem muito calhar nesse sentido. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo Conrad, meu colega que está aqui comigo. Ele vai moderar esse segundo momento de debate entre algumas instituições, então a gente vai contar com o pessoal da Delterra, do ICLEI e também aqui com o Ministério. Então, Conrad, por favor, a palavra é sua para esse segundo momento. Obrigado, Eduardo. Obrigado, bom dia a todas e todos. Obrigado pelo espaço nós estamos aqui nesta hora dedicada para o lançamento desse edital, pela reflexão sobre o tema da gestão de resíduos no Brasil e a maneira como, no nível local, nós podemos trabalhar com esse tema. Nós vamos hoje fazer, em curto espaço, fazer um pequeno debate sobre essas oportunidades que são colocadas através desse edital para que a gente possa debater. Esse debate vai ser composto, a gente tem a felicidade de ter aqui o Eduardo Dias, diretor de gestão de resíduos da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Bom dia, Eduardo. Obrigado por estar conosco aqui. Nós vamos também ter o Frederico de Penta, diretor
Tá muteado, Conradi. Bom dia, Federico. Rodrigo Perpétuo, infelizmente, o voo dele atrasou no deslocamento dele, que estava mantido. Vai ser um outro Rodrigo do Iclei, é esse que vos fala, que vai participar do debate diretamente falando pela organização. Eu gostaria de começar iniciando com o Eduardo, e sabendo, Eduardo, que e agradeço muitíssimo por tu estares aqui, representante do secretário nacional Maluf, e sei que tu estás entre reuniões e entre agendas do G20, agradeço muito pelo teu tempo de estar aqui conosco, mas quando a gente está falando sobre ações no território, é muito importante que a gente possa ter isso como referência à coordenação dos esforços, né? A ação multinível é um objetivo de construção de políticas públicas a longo prazo. Eu queria que tu pudesses refletir um pouco como é que as ações em projetos com essa característica territorial podem reverberar e dialogar com a agenda que o governo federal está avançando na pauta de resíduos. Obrigado, Eduardo. Bom, obrigado, Rodrigo. Primeiramente, bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, quem está nos acompanhando. Aqui cumprimentar o Iclei, agradecer pelo convite aqui em nome do secretário Adalberto, a Delterra também por apoiar essa iniciativa. Bom, na minha breve fala, assim, eu queria inicialmente parabenizar pelo lançamento do edital, né? A gente tem tornado a reciclagem aqui, trabalhado com as questões de reciclagem, colocado ela em evidência novamente, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, hoje eu posso dizer que a gente tem inserido em todas as nossas políticas aqui, da Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental, a ênfase na reciclagem, né? Então, inicialmente a gente conseguiu formatar um programa no PPA, resgatando a reciclagem, inserindo a meta do Ministério do Meio Ambiente e do governo federal na área, na área de políticas ambientais como uma prioridade, né? E isso é muito importante que tenha que ter esse engajamento também dos estados, dos municípios, até porque território nacional, as metas são para todo o território, né? E aí eu queria trazer aqui também a situação atual do que a gente tem pensado a respeito da reciclagem, quais são os instrumentos que a gente tem promovido para implementar a reciclagem no território municipal, né, de maneira que a gente consiga apoiar o município a superar esse desafio, né? Então, a gente inseriu as questões de reciclagem na política de pagamento por serviço ambiental. Então, hoje o Ministério do Meio Ambiente está regulamentando por meio de um decreto, né, a pagamento de serviço ambiental, e a gente conseguiu que esteja previsto nesse regulamento pagamento de serviço ambiental para a reciclagem, tá? Certamente a ênfase é ao catador de material reciclável, mas a gente tem essa ferramenta que possivelmente a gente vai conseguir expandir depois para outros setores, né? Temos trabalhado a inclusão da reciclagem também, colocando ela em evidência na economia circular, né? Então, é uma política de economia circular que muitas vezes ela é mais abrangente do que a reciclagem, mas a gente ainda no Brasil, a gente tem que avançar nos aspectos da reciclagem para a gente que possa ter a economia circular implantada plenamente aqui, né? Então, é um elo ainda bastante importante e a gente tem discutido isso no grupo G20, no grupo da Nova Indústria Brasil, no Plano de Transição Ecológica. Então, em todos os ambientes que a gente tem inserido tratado da política de resíduos sólidos, a gente coloca a reciclagem como a primeira prioridade do Ministério do Meio Ambiente, né? A gente tem também a Lei de Incentivo à Reciclagem, né, que é a Lei 11.420. Essa lei ela precisa ser regulamentada para que ela possa ser executada, né? E a gente também está elaborando um decreto, a gente já fez as primeiras versões desse decreto, né? Existe uma Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, que também foi criada por lei. A gente se reúne com sociedade civil, outros ministérios, demais representantes aí do setor da reciclagem, de modo que a gente consiga ter essa lei de fomento indireto, né? Que ela é relacionada ao abatimento do imposto de renda, ou seja, você poderia ter investimentos do setor privado na reciclagem e esse setor que faz esse investimento conseguir abater no imposto de renda. Então,
Então, isso são diversas frentes de atuação que o Ministério do Meio Ambiente tem colocado, né, para que a gente consiga impulsionar o índice de reciclagem, que hoje no Brasil ele está na ordem de 2 a 3%, né, daquele que é colocado no mercado, e a gente já tem meta aqui do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que para 2024 tem que mais do que dobrar esse índice, né? Então, a meta já é 5,7 para esse ano de 2024, e assim numa crescente até 2050. Então, o Brasil precisa realmente implantar uma série de instrumentos para viabilizar a reciclagem, e o município é o elo principal aí disso, né? Que a gente interage com a coleta seletiva, temos o desafio de interagir também a logística reversa, integrar a logística reversa, ter projetos conjuntos com municípios para que a gente possa fortalecer a coleta seletiva e, por consequência, a própria reciclagem, né? Então, essa integração também é um desafio muito grande e necessário, né? Que seja feito com a logística reversa. Bom, pessoal, eu tinha aqui 6 minutos, né, para poder falar. Espero que possa ter contribuído aqui com o debate e deixar aqui algumas questões para que o seminário possa dar continuidade. Obrigado, Eduardo. Eu acho que, acima de tudo, essa composição que a gente vê claramente no esforço do governo federal em articular uma retomada do direcionamento do recurso para as ações de reciclagem, mas, acima de tudo, de uma ação reforçando a necessidade de coordenação multi-atores e multissetores. Eu acho que dentro dessa premissa, que é de coordenação, é que a gente entende que titularizar ações no nível municipal realmente tem uma necessidade gritante dentro do Brasil, e é o espaço com o qual a gente fica muito feliz que esse avanço de agendas como essa, que a Delterra está nos liderando agora, a gente possa tentar encontrar caminhos que, se eles não solucionam o problema da estrutura nacional, eles têm capacidade de poder ter replicabilidade, escalabilidade. A gente acredita que, com coordenações como postas pelo MMA, a gente tem essa condição de permanecer em diálogo. E aí, Eduardo, te convido para que essa participação aqui seja o início de uma continuidade de trocas a respeito da implementação desse projeto, que a gente tem certeza que pode ser muito contribuidor para essa agenda mais longa e mais bem estruturada. Mais uma vez, obrigado. E, seguindo a premissa, que é de poder entender como que esse processo que nós estamos iniciando hoje pode encontrar utilidade e implementação para os municípios que aqui estão chamados, estão convocados para esse edital, eu queria muito escutar o Federico. Federico, tu acompanhaste agora esse processo, sei que lidera a agenda da Delterra na América Latina, tiveste a implementação da agenda na Argentina. Eu sei que na implementação da agenda na Argentina, no canto do meu olho, eu vejo aqui a Larissa Sakamoto, que tanto nos ajudou nesse processo de transição aqui para o Brasil e na agenda da Argentina também. E aqui agradeço pela presença, Larissa está aqui conosco e vendo esse processo finalmente começar. Mas, Federico, eu queria muito poder te escutar dentro dessa ideia de ter um ciclo interessante já de vocês na Argentina. A agenda já está consolidada para um outro ciclo, já depois do inicial, um ciclo de replicabilidade. Quais são... E a Argentina e o Brasil têm, com certeza, similitudes, mas diversidades também. Quais são os pontos que tu entendes que estão ajudando a entender, a entrar no Brasil, considerando essa experiência que vocês estão tendo na Argentina? Sì, obrigado Corradi, bom dia a todos, obrigado pela sua participação na reunião de hoje. Mesmo que Shannon, eu tenho que começar com uma desculpa, eu estou no processo de aprendizagem do português, eu espero os senhores possam me entender, de outra forma, fez favor, avisem. Mas algumas das aprendizagens que vamos seguramente a trazer da Argentina a Brasil por exemplo, o conceito da gestão integrada dos resíduos, que é uma frase, uma expressão que escutamos muito na gestão dos resíduos, mas eu posso assegurar que existem distintas interpretações do que implica uma gestão integrada dos resíduos.
E nós podemos desenvolver a nossa personal interpretação do que isso significa. Para a Delterra, uma gestão integrada significa olhar a toda a cadeia do valor dos resíduos e, em casos como o Brasil, encontrar oportunidades de optimização de um sistema existente. O que significa isso? Vou explicar com alguns exemplos práticos. Uma cidade já tem construído um centro de triagem para separar os resíduos. Então, tem já feito uma inversão importante. Mas pode ser que na parte anterior da cadeia, muitos vizinhos não separam. Tem alguns desafios na parte de separação. Ou pode ser que você recebe material separado dos residentes, mas depois não tem mercados para vender. Então, as cooperativas não separam. Plásticos flexíveis, o polietileno a baixa densidade, o bolso de plástico é um exemplo típico disso. Então, se o que faz a Delterra é analisar o contexto em cada cidade, onde estão os principais desafios e oportunidades, e tem equipos com diferentes competências técnicas para ajudar nessas diferentes partes da cadeia. Tem um time de mudança do comportamento, que tem sociólogos, psicólogos para encontrar essa forma de estimular a separação. Tem expertos na parte mais comercial, para assegurar que podamos encontrar parceiros para comprar o material separado. Tem expertos normativos, operativos, engenheiros. Então, cada parte da cadeia tem seu time do expertise para suportar diretamente as cidades. E as cidades, outro aspecto muito importante da metodologia desenvolvida na Argentina é que o resíduo é um deporte do time, precisa de muitos atores, precisa muita coordenação, mas o parceiro principal são as cidades, para nós, não de forma menor, porque têm a responsabilidade legal sobre a gestão dos resíduos. E, na verdade, se é o que podemos comprovar é que o mais importante é a visão, é o liderazgo e o compromisso político da cidade onde trabalhamos. O projeto não é da Delterra. O município deve ter a visão e o liderazgo, e Delterra é mais um catalisador para facilitar ou tentar acelerar um pouco chegar às ambições e à visão que tem que liderar a cidade, em todo caso. Desculpa. Outro ponto que quisera remarcar da metodologia que podemos desenvolver o modelo de trabalho na Argentina é que essa aventura, esta viagem é uma viagem larga e difícil, que precisa muito trabalho. Então, precisa muitas pessoas. Do lado da Delterra tem um modelo bastante particular. Na Argentina tem 35 pessoas, na Indonésia tem 40 pessoas. E, na verdade, eu acho que 80% do personal, dos empregados da Delterra estão no campo, porque é onde precisamos estar para oferecer este suporte bem fortinho, bem estabelecido e sólido e contínuo que precisamos proporcionar às cidades para poderlas acompanhar na sua viagem. Então, muitas pessoas, muito suporte não longe, muito cedo, não, close, Certo. e perto, obrigado, e tempo. Então, como explicou a Marina anteriormente, precisamos um acordo de um compromisso inicialmente de 3 anos. Então, se consideramos que uma gestão a nova administração vai começar em janeiro de 2025, a ideia seria mais ou menos de acompanhar a administração durante todo o seu tempo, o seu mandato, com a possibilidade depois de renovar, depois que tenha chegado a alguns objetivos.
nas cidades da Argentina, estamos começando a comprovar um aumento na taxa do desvio, na taxa do reciclagem, da compostagem municipal, está começando a subir, a aumentar. Mas esse não é necessariamente o fim da viagem. Pode ser aí um suporte também nas etapas sucessivas. E, com muito prazer, do lado da Delterra, ficamos disponíveis até que a cidade progressa e demonstre o seu liderazgo. Obrigado, Federico. Acho que desses pontos, e aí eu faço algumas observações enquanto moderador e pensando também, falando um pouco pelo ICLEI. Acho que a gente tem um espaço interessante de todos os vários eixos que tu apresentaste. Eu queria chamar a atenção de dois, que uma é o engajamento da relação do ciclo inteiro que foi implementado dentro da Argentina e a maneira como vocês acabaram fazendo, de uma mudança de modelo de gestão de maneira indutiva, aonde você vê claramente um retorno já de resultados, como tu estás bem colocando. Mas eu acho que dentro desse espaço teve algo que a Marina chamou bastante atenção na apresentação, que eu acho que é importante. A ideia é que é muito mais do que uma capacitação de processo, é um modelo novo de gestão, apresentando essa composição entre a agenda do resíduo, muitas vezes colocado de lado, dentro do processo da implementação junto com a reciclagem. Essa ideia da gestão total da percepção do resíduo, eu acho que é principalmente para quem verifica na ponta e não está em pontos específicos da cadeia de circularidade, mas sim que tenta ver a visão integral, e quem vê a visão integral é o município, é o responsável final por esse processo. Eu acho que esse é o grande diferencial, e é o diferencial que eu confesso, quando há 1 ano e meio atrás nós tivemos a primeira vez que nós conversamos a esse respeito, foi algo que pessoalmente me encantou com a agenda. A possibilidade de fazer com uma metodologia ágil, com capacidade de implementação focado no território, a gente poder fazer um processo em que desse realmente uma mudança de escalabilidade da agenda da ponta, dos municípios. Então, acho que isso, para o ICLEI, foi o nosso voto de queremos muito estar engajados com isso. A gente foi um trabalho longo para poder entender os melhores caminhos disso também fazê-lo, e a gente agradece muito por ter tido a oportunidade de estar aqui colocando junto. Mas dentro do segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que tu falaste, é a questão do compromisso, né? Acho que esse é um ponto, essa ideia que essa não é uma agenda marginal, essa é uma agenda de compromisso que é sim de engajamento técnico e operacional, mas é de sim engajamento político. E aí eu acho que o convite que a gente faz, quando a gente estava conversando sobre momentos, né? Vocês sabem aqui, um ano eleitoral no nível local, será que esse é o melhor momento de fazer a seleção? Mas vejam o diferencial, né? Nós estamos aqui convocando cidades que pensam na cidade e não somente nesse ciclo de gestão. Nós estamos colocando aqui cidades e a gente entende que a governança municipal brasileira está muito mais madura para poder fazer um debate, a construção de compromissos, esse compromisso convalidado pelo processo eleitoral, importantíssimo, né? Que esse ciclo seja convalidado, mas que a gente possa começar no momento zero. A gente não tem que esperar momentos adicionais, a gente tem que colocar um diferencial de entrega. Então, acho que puxo aqui a finalização desse ciclo de conversa, onde eu agradeço o Eduardo, agradeço o Federico, desloco novamente para o Eduardo do ICLEI para poder fazer os encaminhamentos junto com a Marina para a gente poder fechar essa hora. Obrigado. Bom, agradecer o Conrad. Acho que agora a gente vai para um momento também muito importante aqui na sequência, então eu convido novamente a Marina a expor um pouco mais sobre os detalhes desse edital. Então, alguns critérios a gente vai saber agora e também as perguntas. A gente selecionou algumas delas, as quais a Marina vai responder. Então, Marina, por favor. Agora a gente já consegue ver sua tela. Estava no mudo. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando, então eu vou falar rápido aqui, mas essa parte é importante, né? Falar a parte um pouco mais prática do edital. Vocês vão ter mais detalhes no documento do edital, que eu compartilhei aqui no chat, mas também está disponível no nosso website. Mas é importante citar que o
O processo de seleção vai acontecer em três grandes fases, né? A primeira é a parte de inscrição em si, né? Que é quando as cidades vão demonstrar interesse em participar. A gente só aceita uma inscrição por cidade, então é importante o pessoal ali do município conversar para ver quem vai fazer essa inscrição. E as inscrições estão abertas até dia 28 de abril, então essa é uma data que eu queria destacar aqui para vocês, que é uma data importante. A gente vai deixar aí um pouquinho mais de um mês, então tem tempo suficiente para todo mundo responder o questionário, que também vai ser através de um formulário virtual que está colocado no edital. São algumas questões gerais sobre a gestão de resíduos, e a gente pede também que a cidade envie alguns documentos que suportem essas informações, né? Então, por exemplo, o plano de gerenciamento de resíduos é uma coisa que a gente quer ver, se a cidade já tem, como é. Então, esse tipo de documento a gente vai receber por e-mail e é também considerado parte da inscrição, além do formulário. E como o Rodrigo Conrad e o Federico estavam falando agora, o compromisso político é muito importante, porque a gente vai precisar de engajamento de toda a equipe ali do governo local. Então, a gente pede também, nesse momento, uma carta de compromisso assinada pelo prefeito, prefeita, atestando que está ciente da inscrição, porque a gente não quer que ninguém seja pego de surpresa depois, né? Então, atestando que está ciente da inscrição, que concorda e demonstrando esse compromisso político com a agenda de resíduos, né? Bem, essa vai ser a primeira fase. As cidades que não enviarem uma dessas coisas, né? Então, ou não responderem o formulário, ou não enviarem carta de compromisso, serão eliminadas. A nossa maneira de fazer um primeiro filtro, né? E a partir disso, a gente segue para uma fase mais virtual, já com um número menor de cidades. Nessa fase virtual, a gente vai fazer reuniões com as equipes das prefeituras para entender melhor como é o sistema local, quais são esses gargalos, né, essas lacunas que a gente tanto falou na cadeia, e tirar eventuais dúvidas que a equipe da Delterra possa ter em relação ao que foi dito no questionário ou nesses documentos que foram enviados. E a partir disso a gente passa por uma fase presencial, que aí, pela própria questão logística, né, serão menos cidades, já nessa fase final, e a gente vai visitar as cidades, né, justamente demonstrando que a Delterra é uma organização que acredita em realmente estar ali em campo. Então, a gente vai visitar as cidades, ter reuniões presenciais, visitar determinados lugares que sejam mais chave, né? Então, caso a cidade tenha um aterro, a gente vai visitar um aterro, cooperativa a gente vai visitar, a própria prefeitura, né, para conhecer quem são as pessoas que trabalham com essa questão de gestão de resíduos. Então, essa é a lógica geral de seleção, mas no edital vocês podem ver mais detalhes. Bom, em relação aos critérios, tem algumas questões importantes, né? O primeiro é esse que eu falei agora, então não vou repetir. Sobre o compromisso político, também não vou repetir por causa do tempo, a gente peço desculpas, mas acho que todo mundo já entendeu. Faixa populacional, essa é uma questão importante. A gente decidiu trabalhar com cidades médias a grandes no Brasil. Então, a nossa faixa populacional para esse programa são cidades de 200 mil a 700 mil habitantes, que é para também já não entrar num quesito de cidade muito grande, que aí torna muito mais complexa o gerenciamento aí desses diversos atores. Então, por ser essa primeira fase de expansão desse programa aqui no Brasil, a gente optou por essa faixa populacional, mas considerando também o que o próprio Frederico e o Eduardo comentaram, a questão do estabelecimento de consórcios é muito forte do ponto de vista nacional no Brasil, né? Então, a gente vai estabelecer cinco seleções, né? São 5 vagas. A gente pode, dependendo de como forem as inscrições desse processo seletivo, ou escolher 5 cidades nessa faixa de 200 mil a 700 mil habitantes, mas a gente também se reserva no direito de que uma dessas vagas seja de um consórcio. E aí o número das cidades desse consórcio claramente não entra nessas 5 vagas, né? Então o consórcio entra como uma vaga e a gente pede que os consórcios tenham até, no máximo, 1 milhão de habitantes, porque a gente não quer trabalhar com as grandes megalópolis, né? A gente acha que o nosso impacto vai ser melhor, numa escala um pouquinho menor. Então, a possibilidade de consórcios também é criada,
Isso é uma possibilidade de viabilizar cidades menores que 200 mil habitantes, né? Então, às vezes, é uma cidade que falta um pouquinho ali para dar 200 mil, então pode juntar com a cidade vizinha para conseguir estabelecer uma inscrição de consórcio e assim ser considerado, né? Sobre ter infraestrutura básica instalada, é uma questão que já surgiu no chat, então já aproveito aqui para falar sobre isso, que a gente está dando preferência, vai dar preferência, né, nas inscrições, na seleção, para cidades que têm algum tipo de infraestrutura básica instalada. Isso não quer dizer que a cidade tem que ter tudo, até porque a nossa intenção é justamente ajudar a alavancar essa gestão de resíduos na cidade, mas é interessante para a gente que as cidades tenham algum tipo de infraestrutura, seja uma cooperativa instalada, ou que já tenha coleta seletiva, mesmo que não seja em toda a cidade, mas que tenha alguma rota de coleta seletiva já instalada, que já tenha uns caminhões. E isso é determinante, principalmente por uma questão de custos, já que a cidade não vai pagar para participação no programa, é bom que já tenha alguma coisa para a gente diminuir a necessidade de investimentos da nossa parte, dos nossos parceiros. E, e também por uma questão de tempo, porque as construções, em geral, demoram, né? Então, como é um programa de 3 anos, se a gente tivesse que construir do zero uma estrutura de triagem, ou algo assim, já perderia muito tempo do programa sem a gente poder já alavancar as taxas do que é coletado, do que é triado e revendido, né? Então, não quer dizer que, por exemplo, no caso de uma cooperativa, não quer dizer que a cooperativa tenha que ter os equipamentos de última geração e ser perfeita e maravilhosa, mas o fato de existir uma organização ali de pessoas que fazem a triagem já é um ponto inicial a nosso favor. Como eu mencionei, a participação das cidades no programa é gratuita, mas caso sejam necessários investimentos em infraestrutura para esses tipos de equipamentos, né, a gente vai ver caso a caso, né, mas a gente pode ou ajudar nas conversas com o setor privado para patrocínio para a compra de equipamentos, ou a gente ajuda o próprio poder local a se inscrever para fundos nacionais que facilitem a aquisição desse tipo de material. Aí isso vai depender caso a caso, mas é importante explicar direitinho na inscrição o que a cidade tem ou não tem, justamente para a gente já ir pensando nessas alternativas. Sobre os benefícios, acho que eu e o resto do pessoal já comentamos bastante, né? A gente tem redução de emissões por tratar de compostagem também, isso também é outra coisa que apareceu de dúvida no chat. Então, sim, a gente quer trabalhar tanto a compostagem quanto a reciclagem, e a parte de redução de emissões aí está principalmente atrelada à compostagem, né? Toda a parte de capacitação técnica, redução de vulnerabilidade social, principalmente das pessoas que trabalham na gestão de resíduos ali na base. Isso, por si só, também já gera uma dinamização econômica. Há possibilidade, dependendo do caso, de redução de custo na gestão municipal, principalmente nos casos em que a prefeitura paga por tonelada, que é enviada para aterros em outras cidades. Aí, nesse caso, há uma possibilidade muito grande de redução de custos, porque a gente vai estar diminuindo a quantidade que é enviada para outras cidades, para aterros particulares. E uma coisa legal também que a gente acabou não mencionando é que a Delterra também possui tecnologias que vai disponibilizar para as cidades. Então, desde chatbot, que são aqueles robozinhos que falam com as pessoas para tirar dúvida, para avisar quando o lixo está passando, quando a coleta está passando na rua de casa, até tecnologias de rastreamento dos materiais, que é uma coisa que é muito valorizada principalmente pela indústria, porque a partir disso a indústria, quando compra um material, consegue ter a rastreabilidade de onde veio esse material. Então, de que cidade, de que setor de coleta da cidade, por qual cooperativa passou. Isso é muito bom do ponto de vista de compliance das empresas para garantir uma cadeia de suprimentos ética e sustentável. Então, isso é algo que a gente trabalha também na Delterra e vai ser disponibilizado para as cidades, caso haja esse interesse, né? Bom, já passamos aqui do tempo, então eu já tentei responder
as perguntas aqui ao longo da minha fala. Deixa eu ver se faltou alguma aqui importante. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui importante que é: minha cidade está na faixa populacional, mas não está na lista de cidades convidadas. Então, só para encerrar com essa questão, não sei se todo mundo viu, mas no fim do edital tem uma lista de cidades convidadas. A gente não colocou ali a lista de consórcios, mas como eu falei, os consórcios também são convidados a se inscrever. Em relação à faixa populacional, a gente pegou a faixa populacional que estava indicada no sistema do SNIS, por trabalhar com saneamento e tal. Mas como teve o IBGE e algumas cidades, inclusive, entraram com processo de esqueci como fala, de atualização da população, tem algumas que talvez não estejam na lista de cidades convidadas. Mas nesse caso não tem problema, vocês podem se inscrever. E aí, no momento de inscrição, vocês podem dizer, né? Minha cidade não estava na lista porque a população foi atualizada no IBGE, então estamos nos inscrevendo. Não tem problema, não sejam desestimulados por isso. Ali foi só um indicativo mesmo, de acordo com as populações que a gente pegou pelo SIS. Bom, então é isso. Infelizmente, acho que não dá para a gente responder minhas perguntas agora, porque a gente já passou do tempo. Mas esse é o e-mail que vocês podem entrar em contato com a gente com as dúvidas. Nós vamos juntar as perguntas daqui do chat e também as que vamos receber por e-mail. E vamos fazer uma lista de perguntas frequentes para colocar no nosso site também em breve, antes do período de inscrição se encerrar, para que vocês também vejam. E sigam nas nossas redes sociais. É também a partir das redes sociais que a gente vai divulgando as novidades sobre esse processo de seleção, as cidades que passam para as próximas fases. Então, fiquem de olho aí na gente. E estamos à disposição. Obrigada pela presença de todo mundo. Eduardo. Obrigado. Obrigada. Feliz dia Tchau, para pessoal. todos. Muito obrigado. Inscrevam-se. A gente fica à disposição. Até a Bom próxima. dia, inscrevam-se, ficamos à disposição. Mais uma vez, obrigado. Eduardo, somara conosco. Bom dia, pessoal. Obrigado e parabéns. Sucesso aí no edital. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Pelo convite. Rico, obrigado, viu, querido? Boa sorte a todos que vão participar do edital.